Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Toda a honra, toda a glória ao Senhor que vive, que reina para sempre. Estamos felizes e alegres por mais uma noite reunidos. Aqui estamos para louvarmos ao Senhor, porque foi Ele, aleluia, como diz a sua palavra, e não nós, que nos fez povo seu. Por isso estamos alegres, reunidos nessa noite, nesse ensejo, irmãos, é um culto de Santa Ceia, né, irmãos? Daqui a pouquinho vamos relembrar a morte do Senhor, como nos ensina a Santa Palavra. Mas antes vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Queremos trazer uma palavra nessa noite de Deus ao coração da igreja, no livro, a carta de 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 18. Quem trouxe a Bíblia, então deseja de acompanhar, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 18, para nós refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor, e com a mesma temática que estamos louvando nessa noite, né? A irmã cantou, porque Ele vive. Estamos aqui porque Ele vive. Aleluia. Outra cantou que estamos aqui porque Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Outro vai e diz que, aleluia, a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, e a Ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou 1 Pedro, capítulo 1 e 18, diz amém. O texto sagrado, irmãos, fala o seguinte. Vamos ler salteando aqui e os irmãos vão me acompanhando. Do 18, 19, pulamos para o 22, o texto é extenso. Queremos ganhar tempo para nós cearmos, né? Fazemos uma cerimônia bem bonita, em nome de Jesus. O 18 diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quem entendeu diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que temos lido nessa noite, meus irmãos, aleluia, ela é uma palavra muito conhecida da igreja, mas creio que o Espírito Santo de Deus tem algo novo todos os dias para falar ao nosso coração. O nosso amado irmão Pedro, que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele traz à igreja uma advertência sobre, aleluia, o entendimento, aleluia, do nosso resgate. Quer trazer como tema essa palavra, aleluia, o valor ou o preço do resgate, o valor de um resgate. Glória a Jesus, né, irmãos? Glória a Deus, o valor de um resgate. Glória a Jesus. E Pedro aqui, irmãos, ele está aqui dando um tom, aleluia, de entendimento humano, aleluia, mas que vai muito além, porque o próprio João, escravo do Evangelho, que amou Deus, ou ele nos amou de uma tal maneira. O resgate do Senhor, aleluia, o nosso resgate é um resgate tal que não tem como explicar de forma eficaz. Aleluia. Aqui Pedro ele diz: olha, nós não fomos resgatados com prata ou ouro, ou com coisa corruptível. Louvado seja o nome do Senhor. Ele aqui, irmão, está trazendo a narrativa de que o nosso resgate, aleluia, da parte de Deus é algo insondável pela consciência humana. Louvado seja o nome do Senhor. Pense comigo, aleluia, como é que alguém comete algo contra mim, aleluia, fere a minha integridade, a minha honra, vem de encontro a mim, aleluia, e me persegue, e eu vou até ele, aleluia, e o perdoo, aleluia, trago ele e abraço, aleluia, ele, mesmo ele arrediu a minha vontade. O apóstolo Paulo diz que era nós, aleluia, o homem que estava em pecado, e Deus enviou Cristo para morrer na cruz do Calvário, para reconciliar o homem com Deus. Por isso que ele diz: o preço do resgate da humanidade vai além, aleluia, do que o homem pode imaginar com a mente humana. Louvado seja o nome do Senhor. E ela aqui tenta quantificar com valor, e diz: olha, não tem prata, não tem ouro, ou não tem nada corruptível que possa resgatar um ser humano, quanto mais toda a humanidade. Glória a Jesus.
Porém, irmãos, Isaías fala no capítulo 53:7, de que, aleluia, de um sacrifício vicário, ou sacrifício substitutivo, aleluia, quando tira, aleluia, algo e coloca outro no lugar. Era nós, estávamos com peso de culpa do pecado, e Jesus foi lá e entrou como um sacrifício vicário, substitutivo, para que nós tivéssemos direito a ter vida, e estamos aqui nessa noite reunidos. Aleluia. É o sacrifício de Jesus que dá condição de nós, quanto igreja, aleluia, podemos nos reunirmos, louvarmos, adorarmos e bendizermos o seu santo nome. Por isso, irmãos, que tem um louvor que diz que é o povo mais feliz da terra. Essa gente chamada crente, alguém já ouviu esse hino? É o povo mais feliz da terra. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos comprados sem ter valor algum. Você sabia disso? Jesus deu um valor que ninguém pode comprar por algo que não tinha nenhum valor. Você imagina uma mercadoria que não tem mais nenhuma serventia? Não serve de nada. Alguém chega e coloca um valor exorbitante para adquirir aquele negócio. Era você que está aqui nessa noite. Glória a Jesus. Quantos aqui, irmãos, não tinha mais valor nenhum diante da sociedade? Aleluia, muitas vezes até da família. Mas Jesus, aleluia, Deus olhou do céu e disse: você tem valor. Aleluia. O Filho de Deus foi entregue, aleluia, para pagar um preço. Louvar o nome do Senhor por alguém que muitas vezes não tinha mais valor algum. Pedro, ele está tentando explicar aqui em sua carta universal aqui, para a igreja dos seus dias e para nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro aqui, irmãos, quando lemos essa carta, a carta de Pedro aqui, desde o início, eu li apenas aqui esse texto, mas aqui ele desfaz uma narrativa, que em nossos dias existe muitos ensinados ensinando, ou deixando o evangelho muito homocêntrico, você entende? Colocando o homem no centro do universo, centro de tudo. Aleluia, alguns ensinam, aleluia, os coaches, os ensinadores, pessoas que querem elevar a estima das pessoas. Ei, irmão, a minha alegria, o meu gozo deve ser porque Jesus morreu por mim. Porém, alguns ensinadores ensinam de que o homem, ele é o centro do universo. Não é não, irmãos. Glória a Jesus. Cristo, ele morreu por causa da graça. Vamos já falar lá em Tito, fala sobre isso. É a graça de Deus que nos dá a condição de estarmos reunidos. Não é porque somos bons, porque somos melhor. Não, irmãos, nós não merecemos nada de Deus. Aleluia. Mas a graça do Senhor, aleluia, nos alcançou, e aqui estamos nessa noite. E aqui Pedro, ele desfaz toda a narrativa, aleluia, de alguns ensinadores que ensinam de que o homem, ele é, ele tem, ele pode. Você entende isso? Aleluia. Não, irmãos, o homem sem o resgate de Deus, ele não é nada. Sabe o que é que tem de valor dentro do homem? Tem um louvor que diz que é o Espírito Santo. Tem um louvor que diz assim, olha, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, não é assim? Só que é mais afinado, louvor. Glória a Jesus. Tira o Espírito Santo de dentro do homem. Nós vamos lá para o penúltimo verso que eu li nessa noite. Sabe o que é? É como a flor e como a erva do campo, que é passageiro, se acaba. O valor que existe dentro do ser humano é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, uma vez o homem comprado pelo sangue de Jesus, resgatado, aleluia, ele é a habitação de Deus. Aleluia, o Espírito Santo dá valor a este homem. Glória a Deus. Irmãos, infelizmente vivemos em dia que muito o homem não dá mais valor, ou não valoriza esse resgate, chamado de resgate eficaz. Glória a Jesus. Escritor aos Hebreus no capítulo 2 diz que como escaparemos se nós formos negligentes a uma tão grande salvação, ou se nós formos arredio a um livramento tão grande, a um resgate de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor nessa noite convidou a refletir o dia que nós fomos encontrados por Deus. E eu repito a mesma frase. Se você puder, refletir nessa noite. Quantas vezes algumas pessoas em nosso meio aqui, quando foi alcançada, estavam em um momento péssimo de sua vida. Você entende isso? Muitas vezes desacreditado ele nele mesmo.
aleluia, achou que não tinha mais nem esperança, aleluia, mas Jesus apostou nele, aleluia, e disse: meu filho, eu tenho uma nova história para a sua vida. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que a alegria do cristão, aleluia, é viver a salvação de Deus na sua vida dia após dia, porque a salvação de Deus é sermos encontrados por Deus, sermos resgatados por Deus. Salvação, aleluia, é um resgate a bruta com força, aleluia, é como se pegasse, aleluia, com força para tirar, para arrancar do fogo, de uma situação difícil, terrível. E só pode imaginar isso quem foi encontrado por Deus. Você entende isso? Que um dia foi encontrado por Jesus. Aleluia, que um dia Jesus revelou-se a ele. Aí ele entende o valor da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação de Deus não gera-se de emocionalismo. É a palavra de Deus que gera salvação na vida do homem. Aleluia. Quando o homem é encontrado por Deus, ele tem gozo, ele tem alegria para dizer: eu sou filho de Deus. Aleluia. Ele tem gozo, irmãos, para adorar, para viver em harmonia com o Senhor. Pedro, sabendo que não foi com coisa corruptível, que nós fomos comprados de quê, irmãos? Aí diz que é uma coisa interessante, de nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Glória a Jesus. Não foi, quando ele coloca valor, quando ele quantifica aqui, ele está querendo dizer: olha, o resgate é eficaz, o resgate da alma do homem, ele não depende do seu esforço. Você entende isso? Ele não depende, aleluia, de quanto você se esforçou para isso. Não, irmãos, porque a salvação de Deus não tem influência do homem em nada. Erra o homem quando entende ou acha que pode ajudar Deus, aleluia. Não, irmãos. O sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nosso irmão estava louvando aqui, dizendo: olha, e no caminho do Gólgota, enquanto apanhava e era escarnecido, e levando a sua cruz, ele era abandonado. Apareceu um homem chamado José de Arimateia, e disse: eu posso conduzir um pouco a sua cruz, aleluia. E ali levou um pouco, até próximo ao Monte Caveira, a cruz que era para Jesus. Mas na verdade aquela cruz, sabe para quem era aquela cruz que Jesus levou? Adivinha para quem era aquela cruz? Glória a Jesus. Aquelas chicotadas, que mesmo que você não tenha lido, mas você assistiu aquele filme da Semana Santa, ali, aleluia, é uma forma reduzida, louvado seja o nome do Senhor, que os historiadores encontram de mostrar o sofrimento de Jesus. Para quem era aquelas chibatadas que Jesus levou? Para quem era? Aleluia. Imagine aquele sofrimento, sendo escarnecido, cuspido, abandonado. Glória a Jesus. E tudo isso era para o homem. Glória a Jesus. Para mim e para você. Mas Jesus, ele entrou como sacrifício vicário, substitutivo. Ele disse: eu levo. Era como se nós tivéssemos como Isaac em cima, lá em Gênesis, estava em cima do altar para ser imolado, aleluia, e apareceu a voz e disse: não faça isso com o menino, porque aqui está o cordeiro, aleluia, o cordeiro é Jesus. Tirou Isaac e colocou o cordeiro, ali era eu e você, estávamos condenados à morte por conta do pecado, mas Jesus de Nazaré, aleluia, levou sobre si as nossas dores de Isaías, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí Isaías falou a verdade, mas nós o reputamos pelo quê? Por ferido, aleluia, desprezado. Não é assim? O que é que o homem trata, irmãos, isso? Como se fosse algo qualquer, irmãos. Aleluia. Quando nós se amamos, irmãos, o apóstolo Paulo ensina que nós devemos, aleluia, relembrar o quê? A morte de Jesus até que ele volte.
Porque a morte de Jesus no Calvário, ali ele denota o preço de uma dívida que nós não poderíamos pagar. O apóstolo Paulo, ele é bem enfático quando diz que nós tínhamos uma cédula de dívida que tinha contra nós. Lá no cartório estava protestado uma dívida contra nós. Jesus foi lá e rasgou a dívida que havia para mim e para você, e nós estamos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso na cruz do Calvário. E podemos abrir um parênteses aqui, irmãos, e fazermos um protesto. Irmãos, quando nós paramos para refletir, quantas das vezes, irmãos, se reunimos e tem pessoas que não têm mais prazer de cear. O pastor muitas vezes aqui repreende isso. Não tem mais prazer de se reunir, irmãos, em uma santa ceia. Não dá mais o valor devido, aleluia, à ceia do Senhor, a nos reunirmos para nós fazermos uma cerimônia bonita. Para quê? É para relembrar, irmãos, aleluia, que um dia nós fomos salvos, ou foi pago um alto preço, e que nós não podemos pagar, mas alguém pagou por nós. Você entende isso? Estamos reunidos com gozo, com alegria, é relembrarmos de que nós não merecemos mais um dia. Ele pagou por nós um alto preço. Que o homem queira ou não queira, que ele entenda dessa forma ou de outra, aleluia, mas a única forma do homem encontrar redenção para os seus pecados é através da pessoa bendita de Jesus. Não tem outro caminho. Quando Pedro diz, olha, e vos libertou da vossa vã maneira de viver, das tradições que recebeste de vossos pais. Ele quer dizer, olha, tradição, irmão, não salva. Você entende isso? Não, tradição não salva. Aleluia, os ensinamentos paternos que muitos receberam aqui, irmãos, de nossos pais, isto não salva. Não, irmãos, religiosidade não salva. Não salva não, irmãos. Religiosos não entrarão no céu. Não, irmãos, o céu é para quem é lavado, comprado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Não adianta, aleluia, querer viver uma vida, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes separado de muitas coisas aqui do mundo, mas também separado de Deus. Tem que abandonar o mundo, mas tem que chegar-se a Deus. Ou você não acha que tem muitas pessoas que não servem a Cristo, que tem uma vida, aleluia, verdadeira, honesta, de fidelidade? Se eu falar que eu for perguntar, muitas pessoas conhecem alguém que mora próximo a você, que não é um crente em Jesus, não confessou a Cristo, mas tem uma vida ilibada, tem uma vida justa, uma pessoa caridosa, porque foi ensinado por seus pais, porque tem uma educação de berço de seus pais. Você entende isso? Mas aqui Pedro diz que isso aí não gera salvação no homem, irmãos, porque o preço, quem pagou foi Jesus. Você entende? Quem pagou o preço por nós foi Jesus de Nazaré. Por conta da graça de Deus, que é derramado, aleluia, sobre a humanidade. E quando eu falo de graça, eu digo, olha aqui para cima, e nós olhamos aqui para baixo. Esse ambiente aqui denota a graça e a misericórdia de Deus na humanidade. Eu estar aqui nessa noite, você está aqui sentado, isso aqui demonstra de que Deus, Ele é um Deus misericordioso, de que a graça de Deus, Ele alcança todo quanto tem um desejo de vida eterna. É a graça e a misericórdia de Deus. É um preço inacessível. Aleluia. É um preço inacessível ao ser humano. O homem pode usar o seu dinheiro, vocês vão entender, para criar um submarino que possa suportar tamanha pressão que queira ver novamente o Titanic de perto. Não é assim, irmãos? Só muita tecnologia. Mas ele não consegue usar o seu dinheiro para alcançar o céu de glória. Ele consegue usar o seu dinheiro, criar mecanismos que possam levar a luz, estudar os elementos. Não é assim? Mas ninguém consegue usar o seu dinheiro, a ciência, para conseguir levar o homem ou reatar o homem a Deus. A ciência não pode, a astronomia não consegue nem entender,
Aleluia. Louvado seja o nome. Você entendeu, irmão? Aleluia. O que é a graça de Deus? Porém, essa graça que lá nos palácios alguém não consegue, nas grandes academias alguém não entende. Aqui você vai muitas vezes em uma choupanazinha, dentro de uma favela, lá no interior, em uma casinha simples. Aí você conhece um irmão falando de alguém chamado Jesus, e ele revela, aleluia, a Jesus ao coração da pessoa, e essa pessoa começa a conhecer o céu por dentro através de Jesus. Essa é a salvação de Deus, que não tem ouro nem prata, não tem prata nem ouro que possa revelar ao homem, senão Jesus de Nazaré. Ele disse: olha, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado, glória a Jesus, que levou sobre si. Podemos fazer uma pergunta: como é que alguém, um cordeiro imaculado, não tinha culpa? Ele foi para a cruz porque a morte de cruz era morte para bandidos, pessoas que tinham pecado, crimes graves. Era tido como uma morte amaldiçoada ali entre os judeus. E por que ele teve que usar aquela cruz ali? Glória a Jesus. Porque ele tomou o meu e o seu lugar. Ele foi ali para pagar o nosso preço, o preço da reconciliação com Deus. Aleluia. Ele se fez maldito, maldição por nós. Aleluia. O quanto nós temos, irmãos, valorizado o sacrifício de Jesus. O quanto nós temos sido gratos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Como nós temos nos portados, aleluia, em gratidão, aleluia, em honra ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós temos, aleluia, agradecido ao Senhor por esse sacrifício? Nós podemos refletir, irmãos, sobre esse assunto? Como nós temos valorizado o sacrifício de Jesus? Glória a Deus. Ou, para mim, ainda é algo ainda simples, alheio, sem valor. Você entenda isso. Aleluia. Ou será que para mim esse sacrifício é algo comum, rotineiro? Aleluia. Banal. Será que é isso, irmãos? O sacrifício de Cristo é algo extraordinário. Glória a Jesus. Que precisa ser revelado no nosso coração, para nós sermos mais gratos a Deus por tamanho sacrifício, tamanho valor, aleluia, pelo valor de um resgate. Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus pagou por nós, Ele nos deu de grátis. Isso é seu, receba, aleluia. Quanto é que eu pago? Jesus, não, você receba. Aleluia. Ele disse: olha, vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Então de graça vinde e receba. Ele não cobrou nada de você, ele disse: abra o seu coração e eu faço morada em ti. E vez por outra, irmãos, aleluia, o sacrifício de Cristo fica tão pesado, não é assim? Fica tão, aleluia, forçado, né, irmãos? Fala o termo forçado aqui, eu ia falar outra expressão. Assim, quando se prega hoje em dia sobre arrebatamento e sobre a morte de Cristo, é como se fosse um tema pesado, que desce pesar no coração. E a Bíblia ensina de que esses dois temas, tanto a morte de Cristo, quanto o arrebatamento da igreja, quando alguém falar, é para o meu coração se alegrar, exultar, pular de alegria, aleluia, porque é algo que eu recebi sem merecer. Você entende? Mas vimos em dia que isso causa pesar, irmãos, no coração de muitos da multidão.
E precisamos entender, irmãos, que o sacrifício de Jesus, a morte dele na cruz do Calvário, aleluia, é para dar valor à minha e à sua vida, é para transformar a nossa maneira de viver, através da palavra. Aleluia, no texto que eu continuei lendo aqui, irmãos, nessa noite, fala sobre isso, de que o sacrifício de Jesus, aleluia, purifica a alma do ser humano, na obediência à palavra. É o sacrifício de Jesus que purifica, que transforma o homem, que faz a mudança em uma nova criatura. Olha, sendo gerado de novo, não de semente corruptível, em Cristo sendo gerado de novo, sendo transformado, aleluia, sendo habitado, sendo a habitação de Deus, irmãos. Que alegria, que gozo imenso. Glória a Deus. Nós temos habitação, temos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é motivo de alegria, de gozo, de extravasarmos a nossa alegria, de dizermos quão grande o Senhor é bom para com as nossas vidas, quão maravilhoso é o Senhor para com as nossas vidas, aleluia, de nos reunirmos aqui e dizermos: Senhor, muito obrigado. Olha, irmãos, era para nós estarmos aqui, eu digo nós, eu não estou dizendo a igreja, não é nós, toda a igreja reunida aqui. É para nós, num culto desse aqui de ceia, quando começou a cantar o primeiro louvor aqui, todos estavam dizendo: Jesus, obrigado, muito obrigado, eu não mereço. Jesus, eu sou miserável. Aleluia, muito obrigado pelo sacrifício. Irmãos, e nós clamarmos, e temos o espírito de súplica, de clamor, de gratidão, irmãos, reunidos, porque nós não somos merecedores de não, mas Jesus, Ele nos amou de maneira tal, que entregou-se para pagar um alto preço por nossas vidas. Isso é avivamento, irmãos. Isso é entendimento, é conhecimento da palavra. Aleluia. É bom, irmãos, cantarmos, pularmos, batermos, mas é bom termos consciência de quem pagou o preço para me cantar e bater palma. É bom termos ciência de saber quem pagou o preço para nós festejar, para nós estarmos aqui na terra com liberdade de adorarmos o seu nome. Quem pagou o preço foi Jesus de Nazaré. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para nós concluirmos, nada fizemos e nada podemos fazer. Mas não tem, irmãos, coisa mais terrível do que o ser humano. Não é não, Gilan? O camarada muitas vezes, irmão, lá no mundo, imagina aí. Lá no mundo o camarada não tinha valor nenhum para a sociedade. Jogado muitas vezes, irmãos, na porta de um bar, devendo tudo, comprando bebida fiada, em ar de perder a sua família. Você entende isso? Aí Jesus pega o camarada lá do mundo, aí olha, dá um banho de misericórdia nele, limpa, bem bonitinho, transforma. Aleluia. Aquele camarada que andava todo sujo, fedorento, com a boca suja de farofa, agora anda todo prontinho, arrumado, de pano passado, com a Bíblia, com o perfume da Boticário. Aleluia. Deus dá uma chamada, deixa com o Espírito Santo começa a profetizar. Ele é assim, não, meu irmão. Aí com um pouco mais ele já não dá mais a paz do Senhor para outro irmão, ele já parte de lado. Quando tem um irmão pregando, ele fica virando o rosto de lado, olhando para o celular. Ei, meu irmão, tu não é nada, nós não somos de nada. O que habita em nós é a graça e a misericórdia de Deus. Devemos aprender a deixar de ser soberbo. A soberba é que destrói, que precede a queda. Vamos aprender a valorizar o sacrifício de Jesus. Você que está aqui e tem o coração soberbo, achando que tu só está aqui porque Ele vive. Aleluia. Só estamos aqui hoje porque Jesus, Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. E prometeu que voltará para nos buscar. Nós não somos nada. Aqui Pedro diz que aleluia. Olha aqui umas coisas lindas, olha. Porque toda a carne é como a erva. Olha, e toda a glória do homem é como a flor que se seca. Seca-se a erva e a flor cai. Isso acabou, irmão. Toda, aleluia, a elegância, toda a ciência, todo o conhecimento, toda a riqueza,
quando essa erva murchar, secar e cair, vai se esvair. O que vai permanecer para sempre é a palavra de Deus. Aleluia, é o que nós temos com Deus. Aleluia, será que nós temos valorizado o que Deus nos deu? Ou estamos valorizando apenas, aleluia, o que é humano, o que é terreno, o que é passageiro? Meu irmão, aprendemos a valorizar o sacrifício de Jesus enquanto há tempo, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Outro sim, ele pode chamar: ei Joãozinho, ei Maria, ei Chiquinho, é você. E hoje é a última ceia que nós vamos cear. Imaginou, irmãos? Nós cearmos com Jesus hoje à noite, eu dizer a ele: você pode vir, já está pronto. Glória a Jesus. O que eu tenho, irmãos, feito, o que eu tenho preparado, o que eu tenho, irmãos, para me apresentar diante de Deus. Que vemos abandonar a soberba, a arrogância, e entendemos que não somos de nada. Aleluia, Isaías diz: nós somos pó da terra, somos bichinho de Jacó. Aleluia, o que nós temos em nossa vida é a misericórdia de Deus. Tirando a graça e a misericórdia, nós não somos de nada. Meu irmão, se tu tiver o Espírito de Deus na tua vida, você tem tudo. Você é uma bênção, você tem graça, você é perseguido, você é caluniado, porque o diabo morre de inveja de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Ele pode não ter uma poupança cheia, mas tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele pode não ter muitos seguidores na rede social, mas tem o Espírito Santo de Deus. Ele pode não ser abraçado por muitos, mas tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Meu irmão, é algo que o mundo não pode conquistar. É a presença do Eterno, se não for por Jesus. Mas você tem. Você tem. Nós temos aqui nessa noite é a presença de Deus em nossas vidas. Valorizemos e adoremos com alegria